Olá pessoal, bem-vindos a mais uma entrevista com o especialista. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui a Vanessa Cittadini, fisioterapeuta ortopédica esportiva, coordenadora da Escola de Osteopatia de Madrid, em São Paulo. E a ideia com a Vanessa hoje é discutir um pouco a respeito da dor lombar, tanto nas suas fases agudas, nas fases crônicas, um pouco as causas, o porquê das dores, o que fazer em cada situação, né? Então, primeiramente, Vanessa, obrigado pela disponibilidade e bem-vinda. Eu que agradeço, obrigada pelo convite. Feliz de poder participar aqui e contribuir um pouco. Legal. Vanessa, bom, então a primeira coisa, assim, a gente vai estar discutindo aqui a respeito da reabilitação na dor lombar, né? Temos outros conteúdos focados mais na parte médica, então vale sempre considerar que a reabilitação, fisioterapia ou outras técnicas é uma parte do tratamento, né? Mas é uma parte, talvez a parte central do tratamento dessas dores, né? Então, assim, para começar, quer dizer, chegou aquele paciente para você com uma dor, uma crise de dor lombar, uma dor recorrente, mas assim, tá agora naquele episódio mais agudo de dor, já passou com o ortopedista, feito algumas outras medidas, encaminhado aí para você para fazer a parte da reabilitação. O que você vai considerar nesses pacientes em termos de avaliação? Quais são os aspectos que são importantes você entender para chegar na escolha aí do tratamento? Primeiro, assim, a gente precisa entender quando que essa dor começou, qual que é a frequência dessa dor e a intensidade dessa dor, né? Depois que a gente consegue ter uma visão geral dessa dor, a gente tem algumas técnicas e algumas avaliações, alguns testes para fazer. Geralmente, a gente tem dois perfis bem frequentes no consultório, né, na clínica. Primeiro, aquele paciente que tem aquela dor crônica, que a gente considera aí há mais de 6 meses, aquela dorzinha que muitas vezes não incomoda muito, mas é um incômodo que vira e mexe, aumenta um pouquinho a dor. De repente, ele toma uma medicação, né, medicação diária, toma um relaxante muscular, toma um anti-inflamatório por conta própria, e ele vai levando essa dor, né? E geralmente o que eu vejo muito hoje nos pacientes, doutor João, é que a maioria das pessoas vão seguindo a vida, o seu dia a dia, e deixam a parte ortopédica, músculo-esquelética um pouquinho de lado, né? Então passa-se muito por cima das dores. Então eu sempre questiono muito se esse paciente já não tinha alguns sinais dessa dor. Então isso é muito importante. Quando a gente vê que ele já tem um histórico, ele já vem com alguns sinais de dor há alguns meses, muitas vezes até alguns anos, a gente classifica essa dor como uma dor crônica. E aí na dor crônica a gente tem aspectos muito importantes para avaliar, como a parte muscular, né, desse paciente, o equilíbrio entre a musculatura, se tem alguma fraqueza muscular importante, alguma região que está muito abaixo mesmo ali de força muscular. Outra coisa muito importante para a gente avaliar é a mobilidade, né? Então a gente precisa ver a amplitude de movimento das articulações, se ele tem restrição, se ele tem rigidez para alguns movimentos, porque a dor crônica traz isso, né? E a gente vai se compensando, vai criando ali adaptações no corpo, e isso vai causando uma rigidez. E isso vai limitando a mobilidade de algumas articulações. Isso vai gerando uma compensação para o corpo como um todo. Então, nesse paciente, quando eu vejo que é uma dor mais crônica, então que ele já tem um histórico de dor, eu gosto muito de olhar sempre a parte muscular, a parte articular, né, da mobilidade, e também os pontos de dor. Porque muitas vezes o paciente apresenta dor numa região, mas tudo ao redor dessa dor é muito importante da gente avaliar também. Então, por exemplo, se ele tem uma dor ali no final da lombar, né? Vou pegar aqui a lombar para mostrar para você. Se ele tem uma dor, aqui eu tô com a lombar, as 5 vértebras lombares. Se ele tem uma dor mais sacroiliaca, lombar que a gente fala, então Vanessa, só se você quiser colocar mais na sua frente, que a aqui, gente ó. está com a gravação um pouquinho mais. Isso, isso. Aqui dá para ver bem? Dá. Uhum. Tá. Então, muitas vezes o paciente vem com essa dor lombar, por exemplo, um pouco mais baixa, né, que a gente fala que L4, L5, e tem uma relação grande com o osso do sacro aqui, com esse osso do ilíaco, né, também. Então, tanto do sacro quanto do ilíaco, essa relação toda entre lombar, osso do ilíaco e sacro, é muito importante sempre da gente avaliar também. Então, por exemplo, eu preciso
ver como é que está a mobilidade de toda essa região, não só da lombar, como dos ossos que estão aí sustentando essa lombar. Então, a partir que eu vejo esses pontos e também analiso ali os pontos gatilhos, o que são os pontos gatilhos? São pontos de dor dessa musculatura. Então, tem alguns pontos específicos na musculatura glútea, que pega toda a região aqui ao redor do ilíaco, piriforme, a musculatura paravertebral que está ao lado da coluna. Eu preciso avaliar toda essa musculatura, ver se apresenta muita tensão nessa região também, né? Porque hoje a gente tem um grande problema da nossa era, que é a posição sentada, né? Então, ficar na posição sentada durante muitas horas cria muitas tensões nessa região. Então, eu preciso sempre avaliar isso para dar mais mobilidade, melhorar o funcionamento de todas as articulações. Então, se eu tenho uma região ali com boa mobilidade, com uma boa força e resistência muscular, com certeza eu minimizo muito os problemas na região. Lembrando que a postura em si não é um fator causal de dor lombar. Eu não posso falar assim, a postura X vai causar uma dor lombar. O problema é que a postura mantida, né? Aquela postura que a pessoa fica por muitas horas, com a mesma posição, que a gente fala de uma postura isométrica, então que ela fica ali horas sem levantar, sem se mexer, isso sim é prejudicial para a coluna, né? Então, hoje, todos os artigos, tudo que sai de ciência, mostra que não tem mais uma postura específica. Se você ficar nessa postura, você vai ter um problema lombar. O ponto mesmo é a postura por muitas horas numa mesma posição. Isso sim é muito prejudicial para a coluna como um todo. Legal. E aí é sempre aquela orientação, né, que vai além um pouco do tratamento em si, mas o como que a pessoa se comporta no dia a dia, inclusive orientações de estar eventualmente levantando de tempos regulares e principalmente para quem fica muito tempo sentado, a prática de atividade física é fundamental, né? Sim, Uma, uma outra situação em que a gente vê muito esse quadro de dores, pessoas que vão viajar, por exemplo, estão no hotel e aí muda colchão, muda travesseiro. Qual que é a influência disso nesses quadros de dor lombar? Geralmente, as pessoas que sofrem quando vão mudar o colchão, o travesseiro, são pessoas que têm dores crônicas. Exato. Né? Então, ela já vem com um processo de desgaste, de degeneração. Então, qualquer coisa que mude naquele corpo, aquele organismo, ele tem mais dificuldade de se adaptar às alterações, às mudanças, né? Então, o ideal é essa pessoa, ela já está fazendo um acompanhamento com profissionais especializados, experientes aí, para deixar esse corpo mais móvel, mais forte, mais resistente, mais estável. Porque se eu tenho um corpo que ele está estável, que ele tem mobilidade, ele está com um bom funcionamento, ele está saudável, não é uma mudança de colchão ou um travesseiro por alguns dias, algumas horas, que vai fazer com que esse corpo sofra, né? Agora, se eu tenho um corpo que já está com muita rigidez, com muita tensão, com pouca mobilidade, pouca flexibilidade, né? Os músculos estão muito encurtados, estão muito tensos. Aí sim, aí eu vou mudar qualquer coisa do dia a dia. Pode ser um travesseiro, um colchão, ou você ter que ficar algumas horas numa outra cadeira. Mudou a cadeira do meu trabalho, hoje eu tive uma reunião em outro lugar, mudou a cadeira e fiquei ruim, né? Tem todas essas questões que, se o corpo já está em sofrimento, qualquer alteração vai fazer com que ele não consiga se adaptar rapidamente a uma nova postura, uma nova posição, e isso vai causar mais desconforto. Então, o que eu oriento muito os pacientes quando eles vão viajar, por exemplo, é fazer as mobilidades ali, acordou, 5 minutinhos, consegue fazer alguns exercícios de mobilidade, de flexibilidade, no quarto do hotel, onde for que ele esteja, são 5 minutos. Na cama mesmo, não importa se é na cama, se é colchão mole, duro, tem exercícios que a gente pode fazer e que já ajudam na hora de levantar e antes de dormir também, para que ele tenha uma noite de sono melhor. E aí, se ele faz esses exercícios logo de manhã também, né, ao acordar, ele vai ter um dia melhor também, porque ele vai deixar o corpo dele mais preparado para o dia dele. Ótimo. Mas nessas fases de dor crônica, tudo bem, tem todo um tratamento, mas muita gente questiona em relação ao colchão, né? Então, isso não é uma mudança que de um dia para o outro você vai deixar de ter, né? Então, assim, existe alguma recomendação em relação a colchão, travesseiro, o que é o ideal? É mais duro, é mais mole ou é uma coisa muito individual isso?
Não tem uma regra estabelecida, assim. É muito individual, sim, mas o que a gente preconiza é ter um colchão e um travesseiro que sejam mais estáveis. O que é isso? Geralmente são tecidos que permitem, que tem uma adaptabilidade do corpo, mas que não gera também uma deformidade desse corpo. Então, por exemplo, se eu tenho um colchão ou um travesseiro muito macio, né, mole, assim, que não tem muita resistência ao tecido, com o passar das horas, ele vai cedendo muito e o meu corpo vai perdendo estabilidade. Então, o ideal, eu falo sempre aos pacientes, o ideal é você ter um colchão, um travesseiro que tenha uma viscoelasticidade, ok, nem muito alta, para eu permitir que aquele corpo relaxe, que ele tenha um conforto, que ele sinta conforto, mas se isso ceder demais, né? Então, se eu tenho um tecido que permite que esse corpo afunde tanto no colchão quanto no travesseiro, eu vou fazer com que minha coluna se desestabilize, né? Então, por exemplo, se o paciente está deitado aqui de lado e ele tem uma estrutura dando sustentabilidade para essa coluna, ele consegue manter a coluna mais, vamos dizer assim, mais no prumo, né? Com mais estabilidade. Agora, se eu tenho um colchão, um travesseiro que faz ceder, por exemplo, a minha cervical aqui e faz envergar um pouquinho, eu já coloco em estresse esses tecidos. E na lombar a mesma coisa. Se eu tenho um colchão que faz ceder esse movimento, já muda um pouquinho a minha estabilidade. Legal. Bom, outro grupo de pessoas que tem muitas vezes dessas dores lombar recorrentes, e aí vamos excluir qualquer patologia, ó, que a gente chama de dor lombar inespecífica, né? Eventualmente uma degeneração discal, algum desgastezinho, tudo, mas aquela dor muito muscular. Ah, são praticantes de atividade física, então a gente fala que a atividade física é importante, mas também ela pode gerar quadros de tensão, de dor muscular. Alguma característica diferente na avaliação desses pacientes? Você sabe que é uma coisa que eu tenho conversado muito aqui, recente, até com alguns pacientes, exatamente isso, porque eu tenho os pacientes que têm dor na coluna e falam assim, pô, mas eu faço tanto exercício, eu tô todo dia fazendo fortalecimento, estabilização, e eu acho que em alguns casos a gente perde um pouquinho o controle desse super estimular a musculatura, sabe? Causar muita tensão, também causar muita rigidez. Então, o que eu falo muito é a gente equilibrar. Então, você ter ali 2 vezes na semana, até 3 vezes na semana, você fazer exercícios que exijam da musculatura, que é para realmente ganhar força muscular, mas eu também preciso equilibrar esses exercícios com flexibilidade, mobilidade, exercícios funcionais, que eu tenho mais o próprio peso do corpo, né? Que eu preciso ter um pouco mais de resistência muscular, eu preciso ter mais agilidade, potência e não trabalhar só força especificamente, sabe? Então eu vejo assim pacientes que vão trabalhar 4, 5 vezes na semana força, então cargas altas com repetições baixas e isso muito repetitivamente. E isso vai gerando também muito estresse e muita tensão no corpo. Então, o que eu sempre oriento? Se não consegue colocar mobilidade, alongamento, soltura durante a semana, que faça uma sauna, que entre numa água quente, que faça uma bolsa de água quente local, que faça yoga, que faça meditação, enfim, que use outros tipos de estímulos, mas para trabalhar a musculatura de uma outra maneira, para soltar essa musculatura. Uma massagem, que seja, né? Algo que você sinta que o seu corpo relaxe também. Porque hoje em dia a gente dá muita carga para o corpo, tem muito estresse diário, é muita sobrecarga, tudo está muito acelerado, então a nossa mente não para um segundo de pensar. Então eu também exijo do meu corpo físico também quando eu estou exigindo da minha parte mental, né? Então esse desequilíbrio diário eu vejo que acontece muito e é difícil você na fisioterapia só você querer soltar, liberar esse corpo em 1, 2 sessões, 2 horas na semana, se durante todas as outras horas da semana, do dia da pessoa, ela está dando carga, exigindo desse corpo. Então, esse equilíbrio que é muito difícil da gente conseguir hoje e que é o que a gente tenta educar ao máximo aí os pacientes para entenderem o seu próprio corpo, né? Desenvolver essa autoconsciência, né? Essa consciência corporal que é essencial para você ter uma coluna saudável, né? Coluna é o centro, é o eixo. Ela tem que estar bem e não é só forte, mas ela precisa também ter esses outros componentes, né? Principalmente a mobilidade, né? Principalmente mobilidade. Legal. Bom,
seja aquele quadro de dor aguda, por exemplo, uma pessoa que nunca tem dor lombar e eventualmente vai fazer uma mudança de casa ou vai fazer um conserto, uma montagem de móvel, chega com um quadro de dor aguda. Ou então aquele paciente que já tem uma dor crônica, mas que está na famosa crise de dor lombar, né? Aquele momento mais tenso, mais dolorido, que praticamente qualquer movimento está restrito ali, né? Nessa fase, vamos dizer, tem o tratamento médico associado, eventualmente o uso de medicamentos, acupuntura, algumas técnicas de injeção local, infiltrações. Então, isso aí é uma outra discussão que a gente não vai ter aqui, mas em termos de reabilitação, o que você faz nesse momento? Então, com esses pacientes, eles são muito mais delicados, né? A gente tem que tomar muito cuidado com a abordagem manual mais intensa, até com as próprias mobilidades mais intensas, até com o próprio alongamento. Quando está agudo, o próprio alongamento estira a raiz nervosa, né? Irrita um pouco mais o nervo ali se ele está com alguma compressão, inflamação. Então, nesses casos, eu oriento muito o paciente a diminuir muito a rotina de exercícios, a gente vai tirando tudo isso e utiliza muito o que a gente fala na fisioterapia, que é a eletroterapia, né? Os recursos ali físicos para ajudar a desinflamar essa região e melhorar a regeneração tecidual. Então, a gente utiliza muito do ultrassom pulsado, né, que a gente consegue ali ir desinflamando aquele local, o laser, a LED, que é uma luz terapêutica também que ajuda a melhorar ali as células de colágeno, da gente ter uma reorganização nessas células e a gente vai diminuindo a dor e o processo inflamatório. Os choques, né, os TNS que a gente fala, então a eletroterapia propriamente dita, que é a estimulação elétrica para reduzir a dor local. Então, nesses casos, a gente usa mesmo muito Muitos a aparelhos, né? eletroterapia, muito aparelho, porque isso vai ajudando a dar um conforto para esse paciente, porque ele está numa fase muito irritativa. Então, às vezes, um movimento simples que seja, eu já vi paciente nessa fase assim, vai escovar o dente e trava, né? Tá com aquela coisa, tá com o local muito sensível. Qualquer movimento, qualquer exigência local pode realmente dar uma dor muito forte e esse paciente muitas vezes até ter que ser internado, enfim, entrar em medicações mais fortes aí e um número maior de medicações para a gente conseguir tirar dessa crise. Então, na fisioterapia, a gente acaba entrando muito mesmo em meios analgésicos, né? Em meios eletroterápicos aí para aliviar essa dor. Tá, e qual que é o papel nesse momento de terapias manuais, seja osteopatia, quiropraxia, massagem terapêutica, enfim, as diversas formas de terapia manual para dor lombar? Nesse momento de crise aguda, é muito difícil ter qualquer manipulação, porque até para posicionar o paciente, né, para ser manipulado, ele pode referir muita dor. E nessa hora a gente tem que fazer tudo que não cause dor nesse paciente. Então eu não posso provocar a dor. Diferente de uma dor crônica, que às vezes eu provoco um pouco a mobilidade, porque eu sei que a partir de alguns movimentos essa dor vai diminuir. Nessa hora não, eu tenho que evitar estressar o local. Então eu tenho que evitar manipulações, eu tenho que evitar movimentos bruscos, eu tenho que evitar alongamentos intensos, eu tenho que realmente deixar esse paciente mais... Não é um repouso, porque o repouso ele nunca é positivo, né? A gente já sabe disso, mas é tirar muito movimento dele para fazer com que o corpo dele consiga responder a esse processo inflamatório, né? E a gente tem que ajudar no processo de diminuir mesmo a inflamação. Então a acupuntura nessa hora ajuda bastante, porque ajuda a tirar bastante a dor, né? Então, a acupuntura junto com a fisioterapia, usando aí os meios analgésicos e anti-inflamatórios, ajudam bastante. Então, as manipulações, os trustes, né, que são as manipulações um pouco mais impactantes, a gente evita totalmente. E vão fazer manipulações muito suaves, manuais, de mobilidade de face, mas com pouquíssima carga, bem suave mesmo, para não deixar esse paciente entrar em estresse. Eu não posso irritar o local. Então, até uma postura pode fazer com que ele piore muito. Se eu vejo que ele está num decúbito lateral que irrita o local, que aumente a dor dele, eu também não posso deixar. Eu tenho que deixar no decúbito que faça com que a dor dele fique mais aliviada, né? Que ele sinta um relaxamento naquela posição. Até a posição pode ser ruim nesses casos.
Ótimo. E o que que você acha a respeito das cintas abdominais nesses pacientes, que dão um tipo até de uma forma de restringir a mobilidade? Você acha que tem algum papel nesses pacientes? Nesses pacientes que estão em crise aguda, sim, eu acho que a cinta ajuda bastante. Hoje a gente tem cintas muito boas, né? Porque elas fazem o paciente cuidar mais do local, estabilizar um pouco mais o local. E também elas ajudam, como tem ali o transverso abdominal, que é um músculo muito importante nessa estabilização, né? Na hora que eu estou ali com algum problema na lombar, a cinta faz um pouco o papel da parte muscular ali de estabilizar, já que eu estou com dor, e aí eu perco muita ativação muscular, né? Com a dor faz com que minha musculatura não entre da maneira que ela deveria entrar. Então ela também está ali num certo repouso para o corpo todo conseguir melhorar naquele movimento, naquela posição. Então, a cinta ajuda sim, né? Os pacientes se sentem bem também e ajuda a estabilizar. Então, por exemplo, ele vai levantar da cama, vai levantar de uma cadeira, a cinta vai ajudar nesses movimentos que são movimentos simples, mas que quando estão em crise aguda, esses movimentos causam muita dor. Então, eu tenho que evitar ao máximo causar dor, né? Fazer com que esse paciente estimule a dor. Então, a cinta acaba ajudando sim nesses casos agudos, nessa primeira fase. Legal. Exercícios para mobilidade são interessantes nesse momento? Você tem que estar. Assim, muitas vezes o paciente fala, "Putz, não chega até naquela postura com o tronco inclinado para frente, tentando se apoiar. Vale a pena tentar alguma forma de mobilidade ou é primeiro deixar sair da dor para depois ganhar mobilidade? Então, tem dois casos aqui, né? O paciente, quando está nessa postura antálgica que você falou, é que o corpo dele está buscando um alívio, né? Existe, quando a gente vai avaliar, a gente tem que ver se essa dor é mecânica ou se essa dor é inflamatória. O que que é isso? Eu tenho uma dor, às vezes, muito aguda, mecânica, que com o movimento eu vou fazer com que ela melhore. Então, eu preciso achar qual movimento vai fazer com que esse corpo vá se estabilizando e vá se relaxando. Agora, se é uma dor inflamatória local importante, aí em nenhum momento a mobilidade vai conseguir entrar. E isso eu vou conseguir testar com mobilidade mesmo. Eu vou achar a preferência que a gente fala, né? Eu sempre tenho uma preferência direcional do movimento. Então, eu vou testando primeiro com movimentos mais tranquilos, que não sobrecarreguem muito o local. Se o paciente teve uma boa resposta naquele movimento, eu peço para ele continuar fazendo em casa e isso vai aliviando aos poucos a crise. Agora, se ele não consegue nem fazer os primeiros movimentos dessa mobilidade, se qualquer posição para ele já fica ruim, aí eu acabo nem testando, porque aí já está com uma inflamação importante local. Então, eu não faço nenhuma mobilidade para não irritar ainda mais. Então, geralmente, quando tem um componente neural inflamatório, a mobilidade também, nesse início, ela não vai ser Adequada, tá. Tem que adequada. ver a Ela vai ser resposta também que a pessoa tem, prejudicial. não, isso não pode causar dor, né? Exato. Não Legal, pode causar dor. legal. Ela Bom, tem que ir diminuindo, né, a dor conforme vai fazendo o movimento. Isso é uma resposta mecânica positiva. legal. Bom, a gente já viu então que nessa fase mais aguda, mais intensa, a ideia não é manipular demais, é uma coisa leve, uma coisa e muito dentro, respeitando a dor e sem querer brigar com a dor, né? Qual que é o momento Exato. que a gente vai entrar com as terapias manuais? Quando eu já consigo, que esse paciente ele já está com as atividades diárias ali, ele já está conseguindo fazer melhor. Então, ele está conseguindo dormir melhor, ele já não apresenta mais aquele aspecto de postura antiálgica, né? A gente olha, tá com aquele paciente que está muito inclinado, com o quadril para um lado ou para o outro, então você já vê que ele está mais alinhado. Aí sim eu consigo começar a entrar com a estabilização leve, eu consigo começar a estimular essa musculatura abdominal, essa musculatura glútea, essa musculatura de estabilizadores posteriores da lombar. Aí eu vou começando a colocar os exercícios de maneira gradativa, dia a dia, semana a semana, e vou observando a resposta desse paciente. Legal. Bom, esses pacientes, dentro dessas terapias manuais, então, a gente tem várias opções, né? Então, tem a osteopatia, uma área que você atua muito, né? Mas temos aí a quiropraxia, massagem terapêutica, enfim, tem outras formas aí de se trabalhar isso. E aí as pessoas ficam muito aquela,
Eu conheço alguém que fez a quiropraxia e que foi muito bem. Eu conheço alguém que fez a osteopatia e foi muito bem, então eu vou lá. E mesmo no meio médico, muitas vezes assim, se falar, olha, o que que muda de um para o outro é uma questão de experiência e preferência pessoal ou de fato são terapias que vão abordar aspectos diferentes em momentos diferentes? A quiropraxia da osteopatia tem muita coisa que se assemelha, mas tem muita coisa diferente também. Uma delas, a principal, é que a osteopatia, ela trabalha o corpo como um todo. Então, o olhar da osteopatia é sempre o todo. E o que que isso representa? A gente trabalha não só a parte articular, mas também como a gente trabalha a parte visceral, a parte craniana, a gente trabalha todos os tecidos, né? Na quiropraxia, a quiropraxia é muito mais voltada para a parte músculo articular, então músculo esquelético em si. Não tem técnicas viscerais, não tem técnicas cranianas, então tem muito mais o estímulo mesmo articular, né? É basicamente estímulo articular com grande energia, com mais impacto. Na osteopatia, a gente pode tratar um paciente durante 1 hora sem dar nenhum estímulo mecânico, que é o thrust que a gente fala, né, com alto impacto. Posso trabalhar com as mãos sempre, mas com técnicas muito suaves, por exemplo, trabalhando só tecido mole, sem trabalhar tecnicamente uma articulação diretamente, né? E então essa é a grande diferença, porque na osteopatia, para eu tratar uma lombar, eu não vou olhar só para a lombar. Eu vou olhar o posicionamento dos pés, eu vou olhar a musculatura abdominal, a parte visceral, se eu tenho alguma tensão na fáscia visceral, eu vou olhar toda a inervação que sai, que chega dessa lombar. Então eu vou olhar o corpo como um todo. Eu tenho muitas vezes um pé que pode ser um problema de contato, né, no solo, que pode gerar uma repercussão para o corpo todo, e aí meu corpo cria cadeias aí que vão sobrecarregando em cima dessas pernas, né, dessas pernas, desse membro inferior. Então eu vou olhar o geral. E aí, quando eu faço uma avaliação geral, a lombar está nesse meio aí, mas eu preciso olhar esse paciente como um todo. Inclusive, como é que está a sua alimentação, como está seu sono, suas atividades diárias, se você está fazendo exercício ou não. Enfim, a gente tem todo um aspecto geral para olhar, né? E a quiropraxia, ela é muito mais mecânica. Ela vai muito mais no componente articular e muscular. Ou Então, essa é seja, a é grande para diferença. resolver, apagar o fogo ali, né? Isso, É, exatamente. você poderia dizer isso, que talvez a quiropraxia seja uma terapia mais para aquela hora de apagar o fogo, de diminuir a dor e a osteopatia, alguma coisa mais talvez de manutenção, uma coisa para tentar uma coisa já até preventiva, ou não? São coisas que você vai dizer, vão usar de formas concorrentes mesmo, numa mesma situação. Eu acredito sim que a quiropraxia é aquela coisa do realinhamento mais rápido, né? De ter um realinhamento ali mais dinâmico. E não que ele não possa fazer uma quiropraxia para prevenção. Muita gente faz aí, uma vez por mês, faz quiropraxia para se realinhar, mas eu acredito sim que a osteopatia, com esse olhar um pouco mais profundo, vamos dizer assim, né? Um pouco mais global, a gente consegue avaliar algumas coisas, como, por exemplo, da parte visceral, do funcionamento vascular e do corpo como um todo, a gente consegue trabalhar com o sistema nervoso autônomo, com algumas técnicas que realmente a gente consegue ir um pouco mais além nesse organismo, né? Ajudar esse paciente com algumas outras questões também. Então, eu acredito muito, né, nesse componente preventivo da osteopatia, como de manutenção também a médio e longo prazo, sem muito estresse para o corpo, né? Sem muito impacto para o corpo. Ótimo. E passando para uma última fase, Vanessa, então você saiu daquela crise de dor aguda, aí ficou aquela dor que você já lembra sempre da coluna, mas que você já está com uma mobilidade melhor, vamos para a parte mais manual. E aí chega numa hora que o paciente já está, vamos dizer, sem dor no dia a dia, já não lembra mais aquela coluna, mas sempre está de alerta, porque sabe que aquela dor vem acontecendo de forma recorrente, precisa evitar essas novas crises. E aí, muitas vezes você vai entrar tanto com a parte de ganho de mobilidade, que você já discutiu que é fundamental, né? Pensando principalmente pessoas que têm esse hábito para ficar o dia inteiro sentado no trabalho,
ou posturas muito viciosas, ou que dirigem a um tempo excessivo, né? E tem uma parte, de fato, de reequilíbrio de força, de reequilíbrio de musculatura. Como é que se aborda esses pacientes? Aí você tem exercícios isométricos, tem exercícios de menor impacto, maior impacto. O que é o ideal para o paciente com dor lombar? O ideal é que esse paciente ele tem que estar sempre de alerta, assim. Eu falo que é eterna vigilância, né? Quando a gente é eterno vigilante, a gente está sempre cuidando do corpo da melhor maneira possível. Pessoas que têm já ali um componente degenerativo importante, a gente já entra na questão de fazer uma manutenção. Aí o paciente pode fazer na fisioterapia, né? Quando ele já está bem, já está com a dor, já não está com dor, mas ele ainda tem um aspecto estrutural, né? A gente sabe que a estrutura dele, na fisioterapia, a gente não vai conseguir mudar, né? Aquela degeneração, aquele disco que já está desidratado. Então, ele vai ter que manter esse cuidado durante toda a vida dele. Então, o que eu oriento bastante? Manter os exercícios de mobilidade, manter a estabilização. E o que é estabilização? A gente vai ter exercícios de força propriamente ditos, né? A gente sabe que o agachamento, por exemplo, o terra, que é aquele agachamento básico, né, da musculação, é muito importante para a coluna lombar, ajuda muito a musculatura lombar, mas a gente sabe também que estabilização, então trabalhar com baixa carga, por exemplo, com elástico, com corda, né, como, por exemplo, trabalho pilates, com molas, né? É muito importante também esse exercício de eu ter um pouco mais de estabilidade. O que é? Aquela força, tanto na fase concêntrica quanto na excêntrica, que é o que? Eu fazer força nos dois momentos do meu movimento, né? Tanto, por exemplo, no agachamento, tanto na descida quanto na subida. Então, é importante a gente mesclar muito bem as coisas. A força propriamente dita, que é carga, mas também exercícios mais funcionais, com o próprio peso do corpo, ou com elásticos, com molas, enfim, que eu tenha um trabalho durante todo o movimento, né? Todo um trabalho completo. Isso também é muito importante. E o que eu falo sempre, esse corpo ele precisa estar forte, estável, móvel e também solto, que é o que o americano usa muito do soft, né? O macio. Esse tecido tem que estar macio. Não adianta eu exigir de um tecido se ele está muito rígido, se ele tem muita tensão. Então, uma vez ou outra, fazer liberação miofascial, fazer soltura muscular, que seja uma massagem, que seja com osteopata, que seja com fisioterapeuta que faça a liberação. Enfim, eu gerando equilíbrio nesse corpo, né? Então, para mim, isso é ideal, assim, fazer com que esse paciente saiba que ele tem sempre que cuidar. Evitar, como você falou, das posturas viciosas, né? Então, eu hoje eu falo muito para o paciente, o paciente tem uma dor lombar bem lateral, né? Aquela coisa que pega só um lado, não pega o outro. Fala, quando você está sentado trabalhando, você tende a ficar inclinado sempre mais para um lado do que para o outro. Você vai dirigir, você tende a ficar segurando o volante de um jeito que você fica sempre inclinando mais o seu tronco, né? De um lado do que do outro. Então, fazendo esse movimento aqui, assim, ó, de inclinação, isso vai gerando tensões nos músculos mais de um lado do que do outro, e isso também gera muita repercussão. Então, são coisas simples do dia a dia. O paciente que fica muito tempo em pé, fica apoiado mais numa perna do que na outra, isso também gera esses desequilíbrios, né? Isso durante muitos dias, muitas horas, muitas semanas, muitos meses, vai gerando desequilíbrio nesse corpo. Descompensações aí, né? Essas compensações. Então, tem que estar sempre cuidando disso, né? É o equilíbrio, é a balança, de deixar aí o mais certinho possível, o mais equilibrado possível, para o paciente ter uma boa qualidade de vida e não entrar em crise, né? O que eu falo sempre para o paciente com hérnia lombar, hérnia discal. O mais importante é a gente não ter crise. Uma dorzinha, um incômodo vai acontecer, mas ele tem que ter ferramentas para sair dessa situação. São os exercícios de mobilidade, é uma bolsa de água quente, uma manta térmica, uma sauna, uma ducha quente, né? São os exercícios em si do dia a dia dele que vão ajudando aí a tirar essas compensações e deixar o corpo mais equilibrado. Ótimo, que legal. Bom, você falou um pouco já do Pilates, que é uma das técnicas mais utilizadas nessa fase, quando o paciente já está sem dor ou com aquela dor que já não é uma dor tão limitante, né? E que eventualmente se o Pilates pode ser combinado com alguma terapia mais manual, algum trabalho para realmente ganho de mobilidade. Isso não é trabalhado muito no Pilates, essa questão da mobilidade, ou sim?
Muitas vezes, sim. O Pilates, ele é um baita de um exercício, né? Ajuda muito esses pacientes com problemas crônicos de coluna. O Ó, ponto é que esse profissional tem que estar bem familiarizado e tem que ter experiência com pessoas que têm problemas crônicos de coluna, né? Então, o Pilates hoje tem em todos os lugares, tem muitos estúdios de Pilates, então também a gente tem aí uma variabilidade de profissionais atuando, né? Tanto fisioterapeutas quanto educadores físicos. Então, o ideal é que esse profissional tenha já uma experiência com problemas crônicos de coluna. Senão, às vezes, eu posso fazer um exercício ou tentar fazer uma mobilidade com carga, que isso pode piorar, por exemplo, a dor de um paciente. Mas se esse profissional está familiarizado, tem experiência, né, no Pilates, vai ajudar demais o processo. Mas é sempre importante a gente salientar aqui a escolha desse profissional também. ótimo. Em relação à mobilidade, exercícios para mobilidade, nós tivemos na fisioterapia na verdade, uma discussão muito grande que teve alguns anos atrás, em relação a exercícios para ganho de mobilidade, né? Então, muito se questionando aquelas alongamentos que se faz logo antes de uma atividade física, por exemplo, que você fica ali 2, 3 minutos tentando ganhar um pouquinho de mobilidade, né? Por outro lado, isso é bem diferente de uma atividade de forma mais independente, ou seja, separada de um trabalho de força, onde você vai ficar ali, às vezes, 30, 40, 50, uma hora, fazendo exercícios para mobilidade, né? Qual que é a indicação nesses pacientes com dor lombar? Como é que você vai trabalhar essa questão de mobilidade? O ideal, assim, é a gente trabalhar flexibilidade, mobilidade em um momento único, né? Só para eles, assim. Aí eu consigo ter um foco maior e consigo ter uma especificidade maior. Hoje a gente tem muito exercício de mobilidade, muito exercício de flexibilidade. O que eu falo aos pacientes, assim, depende muito como está o nível, né, de mobilidade desse paciente. Se eu tenho muita restrição ainda de mobilidade, eu tenho muita restrição muscular. Então, eu tenho que ir ganhando isso pouco a pouco. Por quê? Muitas vezes aquela dor final é ainda por falta do músculo estar macio, né? Como eu comentei anteriormente. Então, a mobilidade e a flexibilidade vão ganhando aí pouco a pouco e vai fazendo com que esse músculo vá perdendo essa rigidez, né? Então, às vezes, aquele final de amplitude que ainda tem um pouquinho de dor, quando eu vou trabalhando esses exercícios, eu vou melhorando. Agora, é muito difícil hoje a gente conseguir que o paciente, a pessoa pegue aí 40, 50 minutos só para fazer mobilidade, flexibilidade. Então, o que eu oriento muito? Pegar alguns 5, 10 minutos, 2, 3 vezes por semana e fazer alguns exercícios específicos para aquele paciente, né? Que seja bem individualizado, para a gente conseguir focar realmente o que ele precisa, né? E Legal. agora, o que é importante? Antes de uma atividade física, o alongamento passivo, que a gente fala que é aquele alongamento de ficar mantido, né? Eu levo a estrutura para uma amplitude e mantenho ali durante 30, 40 segundos, a gente não orienta isso. A gente orienta que seja um movimento mais ativo, mais dinâmico para preparar para o exercício, né? E aí o exercício de mobilidade, alongamento, realmente será o final da atividade ou o ideal é ser num momento só para ele, porque aí eu tenho aquele corpo que não está aquecido, né? Não está frio, tá frio, e aí eu consigo exigir mesmo mais flexibilidade, mais mobilidade. Porque se eu vou ganhar mobilidade num corpo que já está aquecido, que já trabalhou bastante, eu não tenho tanto resultado. Agora, quando esse músculo desaqueceu, ele está mais frio, aí eu consigo ganhar mais essa questão de eu deixar esse músculo mais macio, né? Então, o ideal é fazer em dias que você não tem grandes cargas musculares, que não vai fazer grandes exercícios. Aí, 5, 10 minutos eu consigo fazer bastante exercício de mobilidade, que já ajuda muito, por exemplo, para o próximo dia, para a sua atividade física. Ótimo, legal. E para finalizar, uma outra técnica que também é muito utilizada nesses quadros de dor lombar é o RPG, né? O que é o RPG? Quando que ele entra no tratamento da dor lombar? O RPG é uma técnica muito antiga, né?
E assim, o RPG, aos poucos, ele veio sendo menos utilizado. E por que que ele vem sendo menos utilizado? Não que ele deixou de ser importante, tá? Mas algumas técnicas vieram e ocuparam muito o espaço que o RPG ele ocupava como um todo, né? Não tinham técnicas posturais que trabalhassem o reequilíbrio muscular e postural, só o RPG. Então, o RPG foi muito utilizado, é uma técnica muito importante, é uma técnica muito eficiente, muito eficaz. Mas o ponto do RPG é que é uma técnica muito estática, né? Então, ele trabalha a postura de uma maneira muito estática, que é o quê? Eu vou realinhar uma postura mantendo ali a melhora com o que a gente fala de exercício isométrico. Então, eu coloco aquele paciente numa postura e peço para ele manter aquela postura e vou trabalhando respiração e alguns estímulos com esse paciente para ele ir se realinhando. E o que aconteceu é que o Pilates roubou muito esse espaço, né? Pegou muito esse espaço do RPG também, por ser mais dinâmico, para as pessoas gostarem mais, para as pessoas conseguirem praticar com mais facilidade, né? Então, o RPG, ele é sim ainda muito utilizado, ele é muito importante, mas ele tem uma fase de aplicação. É quando eu estou naquela fase mesmo de um reequilíbrio estrutural, um reequilíbrio postural um pouco mais profundo, um pouco mais de base mesmo, né? Dar aquela consciência corporal para o paciente. Então, é muito importante. Só que, geralmente, os pacientes não conseguem fazer muitas sessões de RPG porque ele é cansativo, ele é um pouco mais maçante, assim. Então, a gente faz aí 5 ou 10 sessões e aí parte para algo mais dinâmico, que acaba sendo o Pilates. Então, eu vou trabalhar a postura com mais o que eu uso do dia a dia, né? Com mais movimento, exigindo um pouco mais desse corpo dinamicamente, que é o que o nosso corpo é exigido diariamente, que deveria ser, né? Que a gente tenha mais movimento, porque vida é movimento, então quanto mais movimento a gente tiver, melhor essa coluna vai estar. Ótimo. Vanessa, acho que era um pouco essa a discussão que eu queria ter com você. Acho que foi bem proveitoso. Acho que quem chegou até aqui conseguiu aproveitar bem, entender muitos dos aspectos do tratamento e o porquê de cada coisa, né? Então, quero te agradecer mais uma vez e contar com você em outros momentos aqui. Eu que agradeço, estou à disposição e vamos lá, o que precisar de mim, estou por aqui. Ótimo, obrigado mais uma vez.